Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Pode levantar sua mão? Fica tranquilo, não vai cair balão, confete, nada disso. Não vamos cantar uma musiquinha? Só para a gente te conhecer. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Pela segunda? Pela segunda aqui, tem um casal. Pela terceira, lá atrás. Show de bola. Quer dizer que vocês são muito bem-vindos em nosso meio. A gente se alegra muito com a presença de vocês. E nós oramos para que o Senhor possa falar. Assim como tem falado com a gente, possa falar aos corações de vocês. Porque de nós, não temos nada para oferecer, mas da parte do Senhor, tudo. Amém? Então vamos lá? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Por isso, alegrem-se os céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É uma palavra que me impacta, principalmente quando diz aqui, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. E aí a gente pode olhar para a história e ver tudo que aconteceu, ou voltar a 2 cultos atrás, quando falamos sobre a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, que falamos sobre aquilo que Paulo deixou descrito para eles, e o quanto Paulo, em meio ao caos, conseguia ter paz e escrever cartas incentivando os seus irmãos a prosseguirem naquele evangelho. E aí, quem sente que os dias parece que estão cada vez mais curtos, com o número de atividades que nós temos, e quem sente, se é só eu, que parece que todos os dias estamos em meio de um caos? Só eu? Obrigado. Mais umas 4 pessoas também percebem isso. E essa semana, no meu trabalho, estava um caos, um desespero, porque eu trabalho com desenvolvimento de moda, e tem data para isso, porque se tu demorar ou pular aquela data, já perdeu, já passou o momento, já não vende mais, já o desespero total. E nós tínhamos datas para essa semana, e o tempo, a quantidade de trabalho e o número de pessoas nos mostravam que era impossível cumprir o que precisava ser cumprido. E estava um caos, e todo mundo meio que, de alguma forma, tentando dar um jeito de que aquilo acontecesse. E eu lembrei de Paulo, e eu lembrei das palavras dele, de conseguirmos em meio ao caos, transformar um ambiente. E eu fiquei me perguntando, como em meio ao caos, transformar um ambiente? Como em meio ao caos, trazer paz? Como em meio ao caos, se sentir calmo, não afetado pelo ambiente que nos oprime? Porque um ambiente que oprime, ele mexe com os nossos sentimentos, porque somos sim gerados espiritualmente, mas a nossa carne continua florescendo, e todo o tempo querendo mortificar esse ser espiritual. E aí você olha para uma criança, como por exemplo agora, aqui na frente o som é bem alto, e as minhas 2 filhas apagaram, no meio de todo o barulho, todo o som, que para elas é mais pesado ainda, as 2 dormiram. Como pode, em meio a todo o caos que nos rodeia, sentirmos paz? E aí, Filipenses,
Mais um texto para você abrir. Filipenses capítulo 3. Versículo 7 e 8, Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e agora as considero como lixo para ganhar a Cristo. E aí eu lembrei desse texto, como em meio ao caos, em meio a um mundo que nos oprime, em meio a tantas circunstâncias que nos rodeiam, sentirmos paz pela esperança da glória, sim, também, mas quando no nosso ser, no nosso caráter agora transformados, entendemos que existe algo sublime, a sublimidade na palavra original era uperetio, que era algo que é superior a tudo aquilo que rodeia a minha vida, meus sentimentos, as circunstâncias e mesmo as coisas que são lícitas. Paulo colocou Jesus acima de todas as coisas da vida dele. E ao olhar para aquilo que está sublime diante ou sobre todas as coisas, ele pode sentir a paz em meio ao caos, porque se nós voltarmos nos versículos 4, 5 e 6, ele explica como que ele chegou a essa sublimidade do amor de Cristo. Ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na minha carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se existiam dogmas ou pedestais que o mundo da época poderiam colocar um homem, Paulo diz: eu estaria em todos eles, para ser honrado e reconhecido em todos os pedestais. Mas agora, reconhecendo o amor de Cristo, reconhecendo quem Cristo é na minha vida, todos os títulos, todas as posições, tudo aquilo que o mundo pode levantar como cheguei lá, sou grande, sou o cara, ele considera tudo agora como lixo, esterco, diante da sublimidade de encontrar o amor do Salvador, Cristo Jesus. E o que me faz pensar em tudo isso é porque, se olharmos aos nossos tempos, nós vemos igrejas superlotadas. E aí nós podemos sim levantarmos aquilo que já falamos aqui muitas vezes, a hipergraça, essa teologia coach, a teologia da prosperidade, tantas outras coisas se levantaram nos últimos tempos. Mas se uma peneira fosse passada por entre nós, daqueles que se encontrariam como verdadeiros cristãos, reconhecendo Cristo como o peretio, o sublime, aquele que está acima de todas as circunstâncias, aquele que é o primeiro plano em nossas vidas, aquele que nós colocamos como alvo, acima de tudo o resto, aquele que faz nós olharmos para as coisas desse mundo, para aquilo que nos rodeia e considerar tudo como lixo. Pesquisas, aqueles que estudam mais profundo a vida e o relacionamento das pessoas que se dizem cristãos, diriam que 12 a 15% se encontrariam neste lugar, daqueles que se denominam hoje cristãos, reconhecendo a Cristo como seu Salvador. E aí, me faz lembrar de algo que Isaías falou: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o que isso faz sentido com o caos, com ver a turbulência e ser a paz, é onde está o nosso coração. O segredo é aonde está o nosso coração. E aí, nós podemos usar vários e vários exemplos, mas um dos mais conhecidos e que mais me chama a atenção, que está em João 4, quando conta a história da mulher samaritana, e você a conhece, e que foi muito bem tratada no The Chosen, da forma, eu achei muito trio o jeito que eles trataram, porque eles trouxeram características nos sentimentos da mulher, como por exemplo, ela já estava naquele sétimo marido que não era seu,
E aí, o Jesus do The Chosen diz: e eu sei que tu amou primeiro, porque todos os dias tu vai na feira e compra uma fruta que para nós poderia ser uma bergamota, e por causa do cheiro tu lembra daquele que foi o que te amou. Características nos nossos sentimentos que nos levam a ter lembranças e que mexem com os nossos altos e baixos. Só que interessante que quando ela pergunta e quando ela vê que Jesus está se revelando como Messias, que é a primeira, ela pergunta para ele: mas então, aonde que devemos adorar? E é interessante porque Jesus diz para ela: eu não procuro uma adoração, eu procuro adoradores. Não importa, agora não faz mais diferença se é aqui, se é lá. E aí não faz mais diferença se você está na igreja, na escola, no trabalho, na faculdade, na borracharia, no posto de gasolina, na farmácia. Não importa. Aonde está, o Senhor está procurando um adorador. Alguém que tem o coração do Pai. Porque em Apocalipse, no capítulo 2, quando fala da igreja de Éfeso, ele vai dizer: o que eu tenho contra vocês é que abandonaram o primeiro amor. É porque vocês deixaram de lado o uperétio, a sublimidade da posição que Cristo ocupa em nossas vidas. E o quão bom seria se nós pudéssemos todos viver a vida cristã inteira no primeiro amor dos primeiros dias. Você sabe que nos primeiros dias a gente fica entorpecido por ver Cristo, por ver Deus entregar o seu único Filho para pagar um preço que nenhum de nós poderíamos pagar pelas nossas vidas sem que merecêssemos, e nos aceitar como os filhos, nos colocando como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E isso mexe com a cabeça da gente. Só que com o passar do dia, dos meses e dos anos, tem um grande problema, porque nós somos entorpecidos pelas bênçãos. E aí, nós achamos que o Evangelho está relacionado com então agora é só vitória. Agora não tem mais problema. Agora tudo sempre vai dar certo. Mas o grande lance do Evangelho é que desde o início, Cristo vem para dar a resposta à humanidade daquilo que desde o Éden nós fomos criados, para nos relacionar com Ele. E Cristo volta para que essa aliança seja renovada, e nós possamos ter esse relacionamento, para que tenhamos Ele como uma parte sublime da nossa vida. Só que os desertos vão acontecer, os desertos vão chegar na nossa vida, e os desertos são as peneiras de Deus. Só que eu vou além. O deserto é o lugar que o Senhor nos leva para forjar o nosso coração. Porque a palavra no original é midvar, que seria o lugar onde todas as vozes se silenciam. E quando o silêncio bate, nós ficamos surdos para todas as outras vozes. E até 2 semanas atrás, eu estava praticamente surdo. Eu estava totalmente surdo desse ouvido, e ainda estou, segundo a médica, com uns 30% dessa audição. Só desse ouvido, 30% de audição. E era engraçado porque lá no meu trabalho, às vezes dava umas turbulências, e eu não ouvia nada. Eu estava o tempo todo ouvindo só aquele no ouvido. Só que nesse silêncio, nós começamos a perceber coisas que não são perceptíveis. Porque, sabe o que eu comecei a perceber? O clique do mouse do meu colega. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. O dia inteiro ouvindo aquele clique. E quem trabalha com isso sabe que
tira a paz, cara. E parecia que eu só ouvia aquilo na minha cabeça. Porque as vozes da volta estavam caladas, mas o clique estava ali, na minha cabeça. E no deserto, na maioria das vezes, o Senhor nos leva para que as vozes, para que essa pressão do mundo, para que essa turbulência, para que esse desespero seja anulado aos nossos ouvidos, e nós possamos voltar a ouvir a voz do nosso amado, e lembrarmos de que no dia que o aceitamos, o colocamos agora no seu amor sublime, diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Porque Jeremias mesmo falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como? De todo o seu coração, inteiro, porque Cristo, Ele se entrega por inteiro, e o que Ele espera de nós? Que nós nos entregamos a Ele por inteiro. E aí, nós saímos do deserto, do lugar onde João Batista, aquele que a Bíblia diz que foi o ladrilho dos pés de Jesus, escolheu morar, aquele que comia e vivia de gafanhotos, do qual os seus discípulos escolheram se mudar com ele para o deserto. E logo eu quero que você entenda e guarde isso: deserto, o lugar que os discípulos de João Batista escolheram estar com ele, porque sabiam onde estava o coração daquele que dele fluía da parte de Deus. E aí eu quero que você abra mais um texto comigo, porque não é só de deserto que as turbulências e que o mundo vai nos exprimir, ou que Deus vai nos levar. E aí eu quero que você abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Nós vamos ler alguns textos hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz assim, ó: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse, deixa eu ver se está certo, bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, presta atenção, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a excusar-se. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me tenha por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me tenha por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. E por que essa passagem? Porque coisas lícitas também vão ser usadas para tirar o nosso coração da presença de Deus, para tirar o nosso foco da presença de Deus, para levar o nosso coração a olhar e colocar outras coisas no lugar da presença de Deus, no lugar da sublimidade que o amor de Deus precisa ocupar em nossas vidas. Sabe por que eu digo isso? Porque eu tenho 2 filhas, e na minha casa é um correrio, sempre é um correrio, porque agora eu estou trabalhando fora, eu chego 5h40, por aí, só que aí não tem pão, aí ou um vai, ou os 2 vão comprar pão, aí tem o banho das 2 meninas, e seca cabelo, e passa creme no cabelo, e aí tem a casa, para a gente ajeitar, e aí tem a comida, que para uma é de um jeito, para outra é de outro, e aí quando vê, é meia-noite, e aí eu posso usar algo que é lícito, que são as minhas filhas, que são herança do Senhor, para dizer, eu não tenho tempo para ti, Senhor. Ou o teu trabalho, aquele que você orou, pediu, e agora está lá, ou a sua faculdade, ou qualquer coisa que seja, ou o namorado, ou a noiva, que você orou, que você pediu, não importa, existe uma forma que o Senhor nos dá, para amá-lo, de uma forma que seja sublime, que seja operante, que esteja acima de todos os outros amores,
é acima de todas as coisas. O maior e primeiro mandamento, Jesus subiu o nível e disse: é amar ao próximo como a ti mesmo. Me amar acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é? É ser amassado naquilo que mais nos tira da presença de Deus, o nosso ego, o nosso eu, o eu faço, o eu preciso, os meus afazeres, as minhas coisas. Porque é isso que tem movido todas as ideologias dessa época, isso que tem movido todos esses grupos que têm se criado nos últimos tempos, é o eu, é o empoderamento. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu faço. E infelizmente, distorções gigantescas de textos bíblicos, e isso já está impregnado em muitas igrejas, principalmente no nosso país. E sabe, tem uma frase do C.S. Lewis, que eu gosto muito, que ele diz assim: se o cristianismo é falso, não tem nenhum valor. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode é ser de moderada importância. Porque nós vivemos em um país que, apesar dos pesares, nós somos muito abençoados. E um dia o irmão Yun esteve no Brasil, e é um homem que foi muito perseguido, eu já falei dele aqui, já falei do livro dele, O Homem do Céu, vale a pena você ler, pesquisa, compra. Alguém que foi preso, que viveu o que Paulo viveu agora há poucos anos atrás. Prisões se abrindo através de orações dele e dos seus irmãos, ele sendo solto, ele sendo como que um homem invisível. E o Luciano Subirá perguntou para ele: irmão Yun, o que você vê como problema na igreja brasileira? E ele diz: o problema de vocês é a prosperidade. Vocês precisam de um processo de perseguição, porque vocês estão extasiados nas bênçãos que os rodeiam. E quando eu ouvi o Luciano Subirá falando isso, eu lembrei de uns caras que eu tenho anotado numa folhinha minha, que são espelhos para mim, e que de vez em quando eu trago o nome deles à minha memória, porque para mim são homens que marcaram a minha vida, e que com certeza, se você ler qualquer coisa deles, vai marcar a sua vida. E com certeza, se o texto de Apocalipse 12:11, que foi o primeiro texto que lemos, estiver impregnado em você, você vai entender. Porque também em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, está escrito assim: homens do qual o mundo não era digno que eles pisassem essa terra. Quando Hebreus, ali no texto de Hebreus, fala dos heróis da fé, diz que o mundo não era digno que eles pisassem essa terra. E aí eu lembro de homens como Jonathan Edwards, como o Conde Zinzendorf, que começou o movimento dos moráveis de oração, William Seymour, do avivamento da Rua Azusa, George Whitefield, que foi expulso da igreja, porque ele não concordava com a forma que estava se distorcendo o evangelho já naquela época. David Hogan, que é um homem dos nossos dias, um mexicano que mora em umas montanhas, pesquisa sobre ele. Ele não prega, cara. A pregação, ele não sabe pregar. Mas ele já ressuscitou mais de 10 pessoas em oração. Agora, nos nossos dias. John Wesley, Billy Graham, John Piper dos nossos dias, Luciano Subirá, Francis Chan, esses caras que têm feito história. Esses caras que descobriram esse amor mais sublime da parte de Deus, para considerar todas as outras coisas como esterco. E aí, eu gosto de fazer isso e espero que seja bem compreendido. Eu gosto de que nós pensamos em vários problemas, porque eu não sei vocês,
mas eu sou bombardeado todos os dias por esses problemas. Eu não sei vocês, mas eu enfrento vários problemas dentro da minha casa, na minha família. Eu enfrento vários problemas no meu trabalho. Eu enfrento vários problemas na minha organização do meu tempo. Eu enfrento vários problemas. E eu gosto que nós possamos pensar nos problemas da vida, porque o Evangelho, ele não é como um conto de fadas, que eu posso vir aqui contar histórias bíblicas para vocês, e dizer que você vai ser Davi, que você vai ser Elias, que você vai ser Ana, que você vai ser Débora, que você vai ser Samuel. Eu posso vir aqui contar essas histórias, e você, como um bom sonhador, comparar a tua vida, e se acontecesse. Mas muito mais do que histórias e comparativos para os nossos dias, a Bíblia é o jornal de amanhã, porque nela nós encontramos as respostas para o nosso amanhã, para as dúvidas, para as maiores perguntas da humanidade, de quem eu sou, para onde vou. Todas as respostas estão aqui, porque ela é o jornal de amanhã. Ela já tratou como jornal de amanhã com os nossos antepassados e continua sendo tão viva e eficaz para o amanhã e para aqueles que virão depois de nós, se Jesus não tiver voltado. E aí, eu pego a minha vida, eu pego a Bíblia, olho para tudo isso. Sobre o que é o Evangelho então? Tantos problemas, tantas dificuldades. Eu acabei de falar que se peneirarmos aqueles que chamamos de cristãos, é de 15% a 20% que vamos encontrar pessoas que realmente honram a Cristo com esse mandamento de amar a Ele acima de todas as coisas. Se peneirarmos, nós vamos encontrar pouquíssimas pessoas que consideram todo o resto que nos rodeia nessa vida como lixo. Mas então, sobre o que é o Evangelho, e eu posso te dizer, o Evangelho é trazer o céu na terra, porque a nossa camiseta do peregrino não é só uma palavra que a gente achou bonitinha e colocou na camiseta. A escrita atrás, que é parafraseando o grito dos moráveis, para que Cristo receba sua recompensa, não é para ser bonitinho, é porque a gente orou e entendeu que nós queremos ser esses peregrinos que instituem as características do céu nessa terra. E aí, se você for olhar e esfurucar um pouco mais a Bíblia, as traduções, que eu te incentivo e continuo incentivando, baixa o aplicativo do Strong's, olha as palavras do original, confere o que eu falo nos cultos, se eu não estou falando bobagem, questiona o que eu falo, pergunta, questiona. Isso vai fazer que a palavra impregne em nós. E aí, se você for pesquisar, Israel, ela foi levada cativa por 7 povos diferentes. E um dos últimos foi Roma. Só que Roma, quando tomava posse de um outro estado, de um outro reinado, eles tinham uma estratégia que eles tinham roubado dos gregos. E qual era? Preste atenção nisso. Eles tinham algo entre eles, homens, que eram denominados como apóstolos romanos. E quem eram estes? Eles tinham autoridade diante do rei para serem patrocinados belicamente, financeiramente e com homens para tomar cidades e mudar a cultura daquelas cidades. E qual era a intenção deles quando tomaram Israel? Eles mandaram 300 apóstolos romanos para fazer o quê? Para eles sabotarem a cultura de Israel
E então, quando o rei deles viesse tomar o lugar, a cultura já estava totalmente corrompida, da qual o rei teria muito mais facilidade de reinar, porque as características daquele povo já estariam deturbadas. Presta atenção nisso. E eles fazem isso, eles sabotam a cultura judaica. Só que depois, Jesus aparece, escolhe 12 discípulos. Só que quando Jesus volta e tem aquele processo de 40 dias com ele, depois de ser ressuscitado, Jesus não envia eles agora como discípulos, mas como apóstolos. E aí, se você pensar, eles poderiam pensar, mas Jesus está nos comparando aos apóstolos romanos que vieram para sabotar a nossa cultura e instituir no nosso meio a cultura de Roma. E agora Jesus nos nomeia como apóstolos. E eu acredito que Jesus possa ter dito: é isso mesmo, cabeção. Agora vocês são seres do meu reino. E vocês precisam sabotar a cultura dos outros mundos com a cultura que vem do alto, através de mim. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, para fazer o quê? Andarmos como peregrinos no meio da cultura, para sabotar essa cultura com uma cultura que não é terrena, que vem do alto, que vem do céu. Por isso nós andamos como os apóstolos da época, pregando um reino que não é dessa terra. Portanto, há uma solução para aqueles que são filhos de Deus. E qual é o nosso papel? Sabotar a cultura do mundo. Porque a cultura do mundo diz que é eu, e nós dizemos que é nós. A cultura do mundo diz que quanto mais elevado, melhor. A cultura dos céus diz que eu preciso morrer para mim mesmo. E é para essa cultura que nós viemos agora em Cristo Jesus. E quem são estes? Eu e você fomos comissionados para isso. E se você não sabia, estou te nomeando agora. Você já está pronto para ser mais um desses, que vai proclamar essa cultura do céu. Mas eu não estou pronto, eu não sei como fazer. E aí, eu tenho a solução para os nossos problemas. Um coração em Cristo, com um caráter transformado. E aí, nós voltamos lá para Êxodo, no capítulo 30, no versículo 34, a seguir. Deus está ensinando Moisés quais os incensos, para que você entenda, na época, existia um tabernáculo e uma forma diferente de se adorar ao Senhor. Se rendiam holocaustos, animais eram sacrificados, incensos eram oferecidos na presença do Senhor, para que a presença de Deus descesse, tomasse um homem, e através de um homem, aquilo que era da parte de Deus, fosse revelado aos outros. Só que olha que interessante, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 30, e versículo 34. Amém? Vocês estão aqui ainda? Amém, aleluia. Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Quem tem Bíblia achou? Quem não tem, dá para botar no telão? Show. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e a porás diante do testemunho na tenda da congregação,
onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimos. E aqui eu quero que você se prenda. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, o incenso que ele estava mandando Moisés fazer, que nós lemos acima ali, com estorá, ônipa, ele diz assim: este incenso que fareis, segundo a composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do povo. E aí, o texto diz que é estoraque, ônica e gálbano. Se você for pesquisar, e por isso eu falei, guarda estoraque. Depois pesquisa na internet a árvore de estoraque, para você ver. Ela é uma árvore típica do deserto. Tem algumas traduções que não vai estar estoraque, vai estar escrito bálsamo. Porque estoraque é o mesmo bálsamo de Gileade, que a Bíblia fala que Jesus é como um bálsamo de Gileade para as feridas. Lembram disso? Que a Bíblia trata Jesus como bálsamo de Gileade? Então, estoraque era o bálsamo que era bálsamo de Gileade, era o bálsamo de estoraque. Agora presta atenção aqui. Estoraque, essa árvore mais típica do deserto, eles precisavam tirar a seiva dela para fazer esse incenso. E vocês sabem como se tira a seiva de uma árvore? Todo mundo sabe como tira a seiva de uma árvore? Ninguém sabe como tira a seiva de uma árvore. A Marlene sabe. Se tira a seiva da árvore, pesquisa depois na internet também. Faz fissuras na árvore, se risca, corta ela. E aquele caldo que desce, tem algumas árvores que, você pode pesquisar depois na internet, eles botam um monte de saquinhos presos nelas, cheio de cortes, e a seiva vai saindo. Só que estoraque, presta atenção, é uma das únicas árvores no planeta que a seiva não sai dela se você cortar, se você ferir, se você quebrá-la. A seiva da estoraque, ela é liberada espontaneamente pela árvore. Presta atenção nisso. Ele disse que no lugar aonde a glória de Deus seria revelada, que ninguém poderia usar daquela glória, o primeiro incenso era de estoraque. Por quê? Porque precisaria ser espontâneo. Não era por obrigação, nem surrado, nem à força, nem porque eu preciso fazer meu devocional, porque eu preciso cumprir meu plano bíblico, porque eu preciso estar de joelho uma hora, porque eu preciso orar. Não, é espontâneo, é porque o uperete, o amor sublime chegou na minha vida. Então, espontaneamente, eu desejo estar na presença de Deus. O segundo incenso era ônica. Sabe o que é ônica? Pesquisa depois. É tipo um molúsculo que fica no mais profundo do mar Mediterrâneo. Era muito difícil de Moisés conseguir isso na época. Para pensar. E qual é a figura? Na presença de Deus, com espontaneidade, nós vamos chegar nos lugares mais profundos da revelação da parte de Deus em nossas vidas. E o último, gálbano. Sabe como se tirava a seiva do gálbano? Totalmente diferente da estoraque, que era espontânea. Precisava ou surrar muito a árvore, ou amassar a árvore. Porque a figura era de que na presença de Deus, o nosso eu é esmagado, amassado, para que o Espírito Santo apareça. E quando o Espírito Santo aparecer, esse ser que é gerado do alto, esse ser que agora consegue caminhar quebrando uma cultura que já está impregnada nessa terra, consegue caminhar com força que não vem da sua parte, mas de um coração
íntegro nesse lugar da intimidade, porque o Santo dos Santos nada mais era do que o teu quartinho, do que o teu lugar de Mateus 6,6, do lugar da habitação do Senhor no secreto. Esse era esse lugar. E aqui já lá em Êxodo, um prenúncio do que era este lugar onde o Senhor nos encontra todos os dias e o que Ele quer fazer conosco. Mas em primeiro lugar, estourar, que bálsamo de Gileade, espontaneidade. Quero orar com você nessa noite. Feche teus olhos. Pode subir, Baião. Feche teus olhos. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a circunstância da tua vida. Eu não sei o teu nível de fé. Eu não sei o quanto você já caminha na fé. Eu não sei dos teus primeiros cultos. Eu não sei, e não importa. O que eu quero te dizer é que nesta noite, esse amor sublime que Paulo encontrou, que Jonathan Edwards encontrou, que eu encontrei, que várias pessoas que eu conheço encontraram, que muitos e muitos cristãos pelo mundo inteiro encontraram, a estar dispostos a considerar todas as outras coisas como lixo diante da sublimidade do amor de Cristo, está aqui nessa noite, porque em 2 Crônicas diz que os olhos do Senhor, eles passeiam sobre a terra, procurando corações inteiros, corações com espontaneidade na sua presença, corações sim feridos, machucados, corações que quem sabe não estão prontos, mas disponíveis a ter e encontrar o caráter de Cristo. Eu quero te dizer, esse amor sublime está aqui nessa noite, e tudo que Ele quer é te encontrar, e tudo que Ele quer é calar todas as outras vozes nessa noite, inclusive a minha que estou falando aqui no microfone, para que nesse lugar da tua mente, do teu coração, do teu espírito, nesse deserto, nesse Midavar, tu encontre a única voz que importa na tua vida, a voz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a voz daquele que era, que é e que há de vir, a voz daquele que era, que é e que há de vir, porque o Senhor nos calçou com sandálias, para quebrar essa cultura, anunciar as boas novas, instituir o reino dos céus, para que o Rei do reino volte para nos buscar, e estabeleça o seu reinado, para todos sempre, de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos, e Ele conta comigo e com você. Ele nos comissionou, e nos fez justos, através do sangue de Cristo, para cumprir essa função, mesmo não sendo dignos, mesmo falhos e pecadores, pelo seu sangue, nós nos tornamos santos, na sua presença. Eu quero te fazer uma pergunta: se com a espontaneidade no teu coração, você deseja encontrar esse amor sublime que Paulo encontrou, e não importa se é a primeira vez, se é a segunda, se você já tem 40 anos de fé, se você deseja voltar ao primeiro amor, sabe, aquele desespero pela presença do Senhor, aquele desespero por sentir um arrepio, por sentir aquele fogo queimando no ser, por ouvir um louvor e sentir a voz do Senhor invadindo a tua racionalidade,
O Espírito Santo, Ele está todos os dias batendo, 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 mas nós, desesperados e envolvidos, e cheios de vozes, não conseguimos ouvir a sutileza da sua doce e amável voz, e forçamos um devocional, e forçamos uma leitura, porque tem que restaurar, que bálsamo de Gileade é com espontaneidade. Esse é o desejo. Quando a mulher samaritana entendeu que a partir de Cristo, então, ela era uma adoradora e não tinha mais lugar, ela saiu correndo para contar para todo mundo que o Messias havia chegado. Evangelho de Mateus 10:7 diz que, parafraseando, à medida que o reino de Deus está ao nosso alcance, nós podemos dizer aos outros: o reino agora está ao teu alcance também. Se você quer encontrar isso, se você está com saudade destes lugares, dos átrios da presença de Deus, desse lugar de espontaneidade, levante a tua mão no teu lugar, levante a tua mão e fique de pé. Nós estamos todos com os olhos fechados. Fique de pé, como um compromisso diante da presença de Deus, que você quer este lugar, que você deseja entrar mais profundo neste lugar, que se for preciso ir em busca de uma única, para entrar profundo, você vai, para estar mais perto da presença de Deus. Nós te desejamos, Senhor. Essa semana eu ouvi a primeira música que eu tive contato com o Evangelho. Foi uma música do Voz da Verdade, que diz: vou lhe falar. Foi a primeira vez que alguém me mostrou alguma coisa de crente, de evangélico. E tem uma parte da música que diz assim: eu vou lhe falar de um só Deus, que mudará a sua vida. Na cruz Ele morreu e doou o seu sangue só para curar as tuas feridas. E este homem está aqui só para te amar e para dizer que Ele te ama. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, meu coração se rasgou. Eu quero te dizer que essas palavras continuam vivas em mim, e continuam vivas, porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Ele muda as circunstâncias, Ele transforma vidas. E Ele está aqui nessa noite para mudar a minha vida, a tua vida, o teu caráter, o meu caráter, para curar as nossas feridas, para nos capacitar e dizer: vão e façam discípulos de todas as tribos, línguas, raças e nações, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.